Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos falar de trabalho e de ócio. É muito interessante este texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Há uma música em espanhol, né? Que fala que o trabalho é um castigo divino. É aquela ideia do pecado, né? Gênesis 3, que parece que Deus colocou o trabalho como punição. Mas não é. Na verdade, antes de Deus dar mulher a Adão, Deus deu trabalho. Para que o homem tivesse o mesmo sustento antes de casar. Para mim, isso é um princípio. Quer casar? Tem que estar trabalhando. Não necessariamente a pessoa tem que ter aquele emprego dos sonhos e ganhar aquela grana dos sonhos e ter a casa dos sonhos, porque ali a pessoa vai casar aos 50 anos. E os filhos chegarão e falarão assim: vó, quem é meu pai? Mas não, é a questão da construção de um patrimônio, mas tem que ter um primeiro passo. No caso dos Tessalonicenses, eles, se você lembra da primeira carta também, e na segunda, havia muita expectativa a respeito da volta de Jesus. E eles pensavam que Jesus ia retornar logo, logo. Na primeira carta, Paulo não é que acompanha essa ideia, mas Paulo vai tranquilo. Paulo pensa que sim, isso pode acontecer conosco. Mas na segunda carta, e por causa do que ele vai falar agora, é que ele coloca assim como, bom, não é tão perto assim. Isso vai demorar até cumprir certas condições prévias antes desse evento. E havia também, e junto a isso, o espírito da época, né? Para os gregos, Tessalônica, Grécia, o trabalho era somente para escravos. O que era bom para um grego? Sentar e ser servido. Para ter tempo para conversar. Essa era a vida do grego. O grego não queria trabalhar. Trabalho era coisa de escravo. Trabalho era coisa de pessoa não livre. Trabalho era castigo e punição também. Então, junto à fome, a iminência da volta de Jesus, com a vontade de comer dos tessalonicenses, que era, nós não gostamos de trabalhar. O que cria isso como resultado? Uma igreja onde as pessoas estavam ociosas. Não fala de pobreza. Interessante, Paulo não fala de que as pessoas ficaram pobres, mas ele vai falar justamente que a questão de trabalho, ela é independente se a pessoa tem dinheiro ou não. Porque hoje o que as pessoas querem é se tornar ricos aos 30 para se aposentar e não fazer nada. E vem a história aquele que criou o Minecraft. Minecraft. A palavra correta é Minecraft, não consigo pronunciar a palavra. Minecraft. Só o professor de inglês, não posso falar isso. O cara vende o jogo para... A quem foi? A Microsoft. A Microsoft. O cara fica bilionário pela venda do Minecraft a Microsoft. E o cara começou a sair, começou a viajar, começou a fazer e convidava os amigos. E os amigos estavam fazendo o quê? Estavam trabalhando. Ninguém é bilionário como ele. E ele reparou de que adiantava ser bilionário se não tinha com quem compartilhar isso. Por isso que você vê que rico, ele pode fazer assim, suar e sair $100 assim da testa. Ele vai continuar trabalhando. Não é uma questão de querer mais. Também quer, também, né? Mas também é uma questão da condição do ser humano. Deus criou o homem para o trabalho. Vamos fazer a leitura do texto? Vamos fazer a leitura espaçada, porque se não dá para concluir hoje, a gente conclui semana que vem. A gente não está sem correria aqui. Versos 6 ao 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 ao 9. Antes da leitura, oramos? Senhor, nesta manhã nós te louvamos, porque nós queremos, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus maravilhoso, Deus de amor, de graça, toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Nós oramos para que a tua palavra fale aos nossos corações e que nós possamos sermos edificados
sobre a necessidade de trabalhar para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Versos 6 até o 9. Irmãos, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que busque de todo irmão que vive de forma como? Mas tem outras versões que falam desocupada, não é assim? Quem tem desocupada, levante a mão. Ninguém tem, né? Desordenada. Tem desocupado, desordenado. Aqui também vai dizer, e eu perdi o texto, indisciplinado e em desacordo com a tradição que recebestes de nós, pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitar. Vamos com parte? Paulo vem muito bem, né? A carta muito alegre. As cartas de Tessalonicenses são muito alegres, até este ponto. Aqui Paulo sobe o tom, não muito, mas sobe o tom. Ele vem, porque ele vai falar, nós vos, veio o verso 6, ordenamos. Aqui Paulo então vem com uma palavra de mandamento. O que Paulo deseja? Esses mandamentos no Senhor era para que, e veja como Paulo vai dizer, eles são irmãos, não são pessoas não convertidas. Paulo está mostrando que pessoas dentro da igreja, cristãos, convertidos, nascidos de novo, que se uma bomba caísse nessa hora, não tinha bomba naquela época, né? Mas se um terremoto acontecesse e se derrubasse toda a cidade, eles morreriam e iriam para o céu. Mas Paulo fala, tem que se apartar, tem que se afastar, tem que ficar longe daqueles que vivem de uma maneira desordenada. Ociosa. Nós queremos às vezes ser mais justos, né? Ou mais bondosos. E nós falamos assim, nossa, isso é extremo. Mas pense comigo. Uma pessoa que vive na ociosidade, ele vai trazer alguma coisa boa? Gente, nós vivemos uma vida corrida. Bom, Bicas nem tanto, né? Se você for para Juiz de Fora, Belo Horizonte, cidades grandes, você vai ver o que é vida corrida, né? Mas Bicas, para aquele que viveu em Bicas a vida toda, o jeito que está hoje... Não, São Paulo é outro patamar, né? Para eles a vida é lenta, é diferente. O relógio que vai muito rápido. É outra dimensão. Paulo vai mostrar que essas pessoas não andam vivendo, como fala o verso 6, segundo a tradição que receberam. Vocês lembram que tradição, no contexto de Paulo em Tessalonicenses, é ensino apostólico, é instrução apostólica, aquilo que vem sendo ensinado desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. E qual era essa tradição? Aquela tradição está nos versos 7 e 8. Como Paulo vivia entre eles? Paulo fala, nossa vida é a imitação. A tradição que vocês receberam não foi somente instrução, foi vida. Paulo vai mostrar que eles não andaram desordenadamente, eles não andavam fora de ordem, que seria o sentido do texto, ou fazendo o que não convém. Paulo não, nós nos comportamos de uma maneira correta, fazendo as coisas de uma maneira certa. É fazer o certo do jeito certo, com uma intenção certa. E vai mostrar que eles não comiam o pão de qualquer maneira. Não comiam o pão de graça. Outras versões falam o pão de balde. O que era? Eles comiam, se reuniam para comer, mas não faziam isso gerando lástima, recebendo esmola das pessoas. Coitadinho Paulo, Silvano, Timóteo, não tem nada. Vem cá em casa e come. Coitado. Não. Paulo fala, a gente não foi assim. Nós não nos comportamos dessa maneira. Paulo, Silas e Timóteo, pelo que Paulo está querendo mostrar, enquanto eles estiveram em Tessalônica,
eles também, assim como fizeram em outros lugares, como fizeram em Corinto, eles trabalharam para sustento. Se você esteve na série de Atos, nas quartas, e por isso é bom estar nas quartas, porque falamos de outros livros na Bíblia e sempre há uma ligação entre os livros da Bíblia, que é a coisa mais normal, você vai lembrar que Paulo, no caso dos Coríntios, ele trabalhou porque o sustento não tinha chegado. Mas no momento em que o sustento chegou, ele abandonou o fazer tendas e se dedicou completamente à pregação do Evangelho. Então, o que Paulo fazia? Se no lugar onde ele estava era necessário trabalhar por uma ou outra causa, Paulo tinha um ofício, ele trabalhava, ganhava seu sustento e assim também ele ensinava às pessoas a dignidade do trabalho. Mas, por outro lado, se Paulo encontrava sustento para plantar igrejas, fazer a obra missionária de maneira integral, ele também fazia. Paulo sabia como se defender. Por isso, é bom, e um conselho que eu dou para os jovens, aprendam um ofício. Por quê? E vou colocar um caso bem simples. Se você sair para outro país, a sua carreira, você vai ter dificuldade em validar a sua carreira, mas seu ofício não. O ofício abre portas, as carreiras nem sempre. E sempre é bom saber um ofício. Você saber fazer alguma coisa. Paulo fazia tendas, é um ofício. E volta e meia, se precisar, entrava no negócio. Mas nem sempre. Marshall vai dizer que sabemos que Paulo e seus companheiros hospedaram-se durante pelo menos parte do tempo em Tessalônica com Jason. Isso está em Atos 17:7. Não aceitavam hospedagem do seu anfitrião sem pagar sua contribuição. Isso Paulo vai falar isso aos coríntios. Eles sempre ajudavam, eles não ficavam na casa de alguém para ser servidos. Eles também contribuíam com os gastos. Eles não se tornavam um peso para alguém. Ao invés de ficarem desocupados e depender de outras pessoas, pelo contrário, em labor e fatiga, de noite e de dia, eles trabalhavam. Então, assim, eles estavam indo na contramão do padrão grego. O padrão grego é, você tem grana, você não trabalha, contrata outros, fica à toa. E Paulo não, Paulo está dizendo, olha, nós não estivemos assim, nós não andamos assim no meio de vocês. E vocês têm que aprender que essa é uma tradição que nós queremos que vocês copiem. E aqui onde nós entramos, num aspecto justamente da igreja, do evangelho como contracultura na sociedade em que nós vivemos. Porque o evangelho, ele é contracultura, ele pega da cultura o melhor, mas condena o restante. E trabalho, no nosso contexto, ele é mal visto. Pergunte para os jovens o que eles querem fazer na vida. Se eles têm alguma aspiração. O que eles almejam? Você já viu a quantidade de jovens que trocam de carreira na universidade? Hoje eu estudo uma coisa, amanhã eu estudo outra, passado amanhã eu estudo outra. Você vai falar assim, pastor, você fez. Eu também fiz, né? Mas eu lembro, quando eu estava no terceiro período, que foi quando eu tranquei os estudos e passei 3 semestres, não à toa, não, mas estudando inglês, não à toa. Eu aproveitei esse lapso de tempo e eu falei assim, então eu vou trocar de carreira. Eu reparei uma coisa que depois eu vi que era uma visão mesmo. A engenharia civil no mundo não tem futuro. É uma verdade. A engenharia civil no mundo não tem futuro. E eu pensei, então, em trocar de carreira. Aí eu pensei, numa das carreiras que eu pensei, o que passou pela minha cabeça nesse momento. Eu queria estudar administração. Aí alguém vai passar assim, o que passou pela sua cabeça, pastor? Não sei, coisa de garoto, né? Eu recebi uma carta, que não era e-mail naquela época, o e-mail estava em frangalhos. Eu recebi uma carta de uma amiga minha que era técnico em construção. Ela falou para mim assim, Roberto, se você pensa desistir, pensa no seguinte, pensa na ferragem, no cimento, no concreto, na madeira, nas formas, não sei o quê. E ela começou a falar um monte de coisa.
E foi como Jeremias fala, se reacendeu uma chama no meu coração. Eu escrevi para ela e falei assim, olha, foi Deus mesmo, né? Mas, enfim. Mas o que eu quero mostrar? Muitas vezes a pessoa gosta de desistir. Não é que gosta, mas não há um impulso além da desistência. No momento que há uma resistência, sai. Os tessalonicenses simplesmente não estavam querendo trabalhar. E nós vamos ver mais na frente as consequências da falta de trabalho deles. E não foi uma questão somente de carestia, de falta de dinheiro. Era uma questão também de pecado. Pecado mesmo. E Paulo vai mostrar que o que eles precisavam era justamente fazer o trabalho certo. Os judeus, por exemplo, os rabinos, eles tinham que trabalhar. Era necessário que um rabino tivesse um ofício, enquanto os gregos, não. E Paulo vai dizer, todos precisamos trabalhar. Agora, veja que esse problema já estava na primeira carta. Se nós vamos para o capítulo 5, verso 14, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, nós também vos exortamos a aconselhar aos indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Essa palavra ali, indisciplinados, é a mesma palavra para desocupados. Não era falta de emprego, era desistência da procura. Você sabe que os dados de desemprego no Brasil, eles não são reais. Você sabe disso, né? Você sabe. Mas se você, por acaso, não está lembrando, eu vou falar para vocês. Quem não entra no desemprego e está fora da estatística? Os que desistiram de procurar emprego. Pessoas que estão desempregadas, mas já desistiram de ir na procura. Tem 6 meses desempregados. Ninguém vai me contratar. Fica em casa. Eles não contam. Desde muito tempo atrás, nas contas do IBGE, o desocupado, aquele que desiste, ele está fora das análises do IBGE em termos de desemprego. Então, você sabe que, então, não acredita em mim? Não tem problema, não. Pode ir no IBGE, procure isso. Não tem por que acreditar em mim. Mas pode procurar e você vai ver. Isso desde muito tempo atrás. Isso não é de agora, isso vem décadas com isso. E ali você pensa que o país está a pleno emprego, assim, contratando um monte de pessoas, e está, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas na idade, com força de trabalho, que simplesmente desistiram de trabalhar. Aí eu pergunto, um cristão que desiste de trabalhar, ele está em pecado? Para Paulo, sim. Eu posso ir além. Se você for Gênesis, no capítulo 2, eu falei que Deus deu a Adão emprego antes de mulher. Eu tirei um princípio para isso uma vez, que eu falei para um grupo de solteiros, jovens solteiros, você quer namorar? Você tem que trabalhar. Porque antes do namoro vem o trabalho. Porque quem banca o lanche da namorada? Homem, que responsabilidade é essa, menino? Guzik, ele fala que Paulo demonstrou que sua visão para a igreja era que ela deveria ser um lugar de amor e conforto, ao ponto de fazer, presta atenção com o amor e conforto, ao ponto de fazer com que alguém se sentisse genuinamente triste e arrependido por ter sido excluído dela. Como? Ocioso. Não trabalha, a gente não quer se juntar com você. Já pensou se a gente fizesse isso? Não é o desempregado, é aquele que desiste de trabalhar. Porque o desempregado está na procura e a igreja pode servir como uma rede de apoio para que ele procure um emprego. Mas quando a pessoa para e fica com aquela coisa, eu não vou trabalhar porque Jesus está voltando, então fica lá no seu canto esperando Jesus e a gente está aqui trabalhando junto. Quando você sair desse estado de vergonha e miséria,
você vem com a gente. É isso que Paulo está falando. Novo Testamento. Como é que a gente fica? Você vê como nós muitas vezes queremos ser mais bondosos do que o ensino bíblico. E o que acontece? Quando nós não queremos fazer isso, o que nós estamos falando para a pessoa é: você pode ser está em pecado, mas não tem problema não. Não, é um confronto. Olha, procura um emprego. Ah, não quero. Então você não faz parte desta igreja. Esta é uma igreja que ama você, mas é uma igreja que quer todo mundo trabalhando. Já pensou? A gente muda. Esta é a primeira igreja batista em Bicas. É uma igreja que ama você e quer você trabalhando. A gente pode mudar, né? Todas as áreas. Como falou um mestre, meu professor do seminário em Montes Claros, Deus não chama pessoas ao voluntariado. Voluntariado não existe na Bíblia. Deus chama pessoas a servir. E servir não é opção. Imagina só. Então, assim, e por isso que no verso 9, Paulo fala, olha, eu tenho um direito. Paulo fala, eu tenho um direito. Veja como fala o verso 9. Não porque não tivéssemos... Qual era o direito de um apóstolo? Qual é o direito daquele que serve na obra do Senhor? 1 Coríntios 9, verso 12. Até o 15. 1 Coríntios 9, do 12 até o 15. Paulo vai falar do seu direito. E Paulo falava isso nas igrejas que estavam com dificuldade no aspecto financeiro. Não no aspecto financeiro deles terem condições de dar, senão igrejas que davam ou igrejas que não davam. Paulo falava sobre esse direito. A partir do verso 12. Eu quero começar... Bom, verso 12 mesmo. Se outros participam desse direito, e Paulo está falando sobre o participar das bênçãos espirituais e materiais da igreja, sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito antes. A tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? Paulo está fazendo menção do Antigo Testamento. E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho. Aí Paulo vai dizer aos coríntios e aos tessalonicenses: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem me escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Então, qual o direito que Paulo fala? O direito que Paulo fala é justamente que aquele que serve ao Senhor, e Paulo vai falar isso a Timóteo justamente, sobre as instruções que os presbíteros deveriam receber um salário dobrado. Essa é a palavra que Paulo usa, dobrado. Eu tive dificuldade de falar, você sabe por quê, né? O pastor que fala sobre isso vai falar, né? O pastor está querendo grana, não é isso, mas a igreja tinha o dever de sustentar os seus ministros. Como? Através da contribuição da igreja, através dos dízimos e ofertas. E isso envolve, inclusive, tudo. A gente poderia, e faz parte das coisas marcadas, né? Como é que funcionava o ministério de Paulo? Porque o ministério de Paulo a gente não consegue ver. Quando nós fizemos um estudo de Atos, não sei se Braulio lembra, que nós brincávamos da denominação paulina. Porque ele tinha plano cooperativo, não era 10%, mas tinha uma espécie de plano cooperativo, tinha dia de missões, tinha tudo. Porque não era somente Paulo, eram mais de 20 pessoas envolvidas e todos participavam das contribuições de todos. Aliás, o estudo disso poderia nos ajudar muito a nível denominacional sobre como trabalhar o sustento pastoral. É muito lindo isso, gente. Sim.
Ele foi sustentado por pessoas, por mulheres que contribuíam e homens também, ao ponto de eles terem um tesoureiro. Era ladrão, mas era tesoureiro. Era ladrão, mas era tesoureiro. Ou seja, e era assim. E olha que não era pouco. Porque ele roubava e ainda tinha. Entendeu? Não foi assim, Judas, que devolve aquilo que você... Cara, pegou demais, aqui não tem conta, né? Não. Numa época eles chegaram a ter dinheiro, eles tinham dinheiro para comprar a comida para os 5.000, só que não dava, né? Mas eles tinham. A igreja não tinha voltado, eles receberam para enviar, depois a igreja enviou, retornou financeiramente. Sim. Gente, se a gente fala de finanças na igreja em termos de contribuição, e nós pegarmos, fazermos um estudo da contribuição da igreja, como é que a igreja contribuía, você vai ver que a discussão sobre dízimo é burra. Exatamente. E não somente isso, as igrejas sempre davam mais. Sabe por que não se fala de dízimo no Novo Testamento? Porque contribuir para a igreja nunca foi problema. Essa é a questão. É aquela coisa, todo mundo vê aquilo que quer ver. Paulo louva a igreja dos filipenses porque deram ainda mais do que ele precisava. Aos coríntios, Paulo fala brincando aqui, né? Campanha missionária, e fala assim: olha, nós falamos que vocês contribuem bastante. Mas quer saber, eu tenho medo de que fulano de tal contribua mais e na hora de ver os relatórios vocês fiquem de fora. Vocês vão fazer o quê? Leia 1 Coríntios, você vai ver. Paulo vai falar, não assim desse jeito, né? Mas bem parecido. Contribuir para a igreja nunca foi problema. Problema nosso. Por quê? Porque nós temos um problema. Contribuição para a igreja é o último na fila. Para eles, não. Era a primeira coisa a ser feita. Isso demonstra também o compromisso que nós temos. Entenda, missões não se faz com oferta. No sentido de que aquele que oferta contribuiu com missões, não o Senhor, mas é necessário. Porque todos contribuímos, todos oramos, todos pregamos, todos divulgamos. Todos. Missões se faz indo. Isso que a Bíblia diz. O restante pode apagar, porque todos fazemos isso. Todos fazemos isso. Então, Paulo vai mostrar, gente, ociosidade para nós não entra. Calvino vai além. Calvino, na sua linguagem de amor, a ironia, né? Fala assim, Paulo queria estabelecer um exemplo através do seu trabalho para que as pessoas ociosas, como parasitas, não comessem o pão dos outros. Já pensou, gente? Ouvir o púlpito de Calvino era paulado toda hora. Mas por quê? Porque a ideia era que a igreja fosse uma comunidade de contribuintes que ajudassem, mas nunca pessoas ociosas. Na igreja iam ter viúvas, mas as viúvas que receberiam a contribuição, Paulo dá para Timóteo a lista das viúvas em 1 Timóteo capítulo 5. Não era qualquer viúva. Se a viúva tinha familiares na igreja, saía da lista. Por quê? Porque a família deveria contribuir. Se a viúva era menor de 60 anos, sai da lista, porque ela pode trabalhar ou inclusive casar. Se a viúva não se congregava, sabe o que acontecia? Fora da lista. Se a viúva era fofoqueira, fora da lista. Você pergunta, então, quem será salvo, né? A lista, o funil de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, sobre a contribuição das viúvas, é um funil duro. Quer dizer, essa mulher deveria viver na igreja, ser uma pessoa fiel, de testemunho, uma pessoa que contribuísse para os mais jovens, sendo uma bênção. E Paulo fala, a essa sim, coloca na lista que a igreja dê a contribuição. Então não se contribui a qualquer um. Paulo fala aos Tessalonicenses, a pessoa que vive ociosa, quer saber, exclui. Afasta a comunhão. Mas Paulo não fala que não é crente. Paulo faz uma exclusão para que a pessoa crie vergonha, trabalhe e volte. Então, arrume emprego, então volta, meu querido. Agora sim, é dos nossos. A pessoa entenda a dignidade
do trabalho, versos 10 até o 12. Dá tempo sim. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, aí, isso não é um chamado de jejum, gente. Não é. Mas a dignidade do trabalho está em que você come porque você trabalha. Aí nós pensamos, o assistencialismo, neste texto, sabe o que acontece? Morre. Morre. Porque aquele que recebe é porque ele realmente não tem condições de trabalhar. Mas aquele que tem, ele deveria trabalhar. Verso 11 e 12, né? Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem como? Não querem trabalhar. E se intrometem, ou seja, eles são fofoqueiros. Aquele que não trabalha, ele procura trabalho. Só que o trabalho dele é o trabalho da fofoca. Mas está trabalhando. Eu trabalho. Eu só pego pedidos de oração. Vai ligando para outro, eu vou te falar, para que hora, viu? É jornalismo. Boa, boa. É jornalismo. É também historiador de fatos cotidianos. Gente, nós estamos hoje bem inspirados, né? Mas é justamente isso. Veja o que fala Provérbios 16, 26. Coloca ali, esse texto eu adoro. Primeira vez que eu li esse texto, eu rachei de rir. Provérbios 16, 26. 26. Olha o que fala. O apetite do trabalhador. Por quê? Qual é o maior motivador para trabalhar, gente? A barriga. É isso que Salomão está dizendo ali. O maior motivador para o trabalho é a barriga. Se a pessoa tiver fome, ele entende que está na hora de quê? De trabalhar. Por isso que Paulo fala, se alguém não trabalha, não coma. É bíblico, é saudável uma igreja onde as pessoas trabalham. Exatamente. E pior, porque Paulo vai dizer, não somente a oficina do diabo se transforma num meio divulgador de coisas ruins. Fofoca. Começa a falar mal. Gente, o princípio vale em todos os aspectos. Uma pessoa que não serve na igreja, não faz nada na igreja, é aquele que critica, que murmura, vê defeitos em todas as coisas e fala, não, porque eu estou do lado de fora, eu consigo ver todas as coisas. Essa pessoa precisa se arrepender em pó e cinza. E é melhor você ouvir uma coisa dessa e falar assim, meu irmão, minha irmã, vem cá, vamos orar, porque nessa hora a pessoa sai que nem endemoniado. Sai mesmo. Há uma dignidade que nós precisamos ter. E por isso, no verso 11 e 12, Paulo fala, a esses, porém, esses murmuradores, fofoqueiros, jornalistas, apuradores de fatos, né? Historiadores de fatos. Paulo fala, a esses aí, ordenamos e exortamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Trabalhando em, quer dizer, quer resolver problemas de murmuração, de fofoca? Bota essa pessoa a trabalhar. Resolveu, não tem tempo para isso. Quero falar com vocês, desculpa, estou ocupado, estou trabalhando. A pessoa se ocupa. Para com isso. Mas quando a pessoa está de boa, está ali, gente, não. Você entende a questão, a importância do trabalho? É claro que há vários tipos de trabalho, né? Nem todo trabalho recebe remuneração. Fato. Uma ama de casa, ela trabalha. Se tiver 2 filhos, como eu,
seja, eu, sendo filho, mamãe nunca teve condições de trabalho pelo filho caçula. Só eu dei trabalho redobrado para a mamãe. Tem pessoas que também, pela condição de vida, não conseguem trabalhar. Pessoas que estão enfermas, não conseguem trabalhar. Ali, eu não posso falar para essa pessoa, tem que trabalhar. Não. Nós temos que entender que isto aqui é feito para pessoas que estão na idade de trabalhar. Então, nós temos que pensar isso, né? O que Paulo censura? Aqui eu volto com Calvino, né, com sua linguagem de amor. Ele fala assim, Paulo censura aqueles vadios preguiçosos que viviam do suor de outros enquanto não contribuíam com nenhum serviço comum em auxílio à raça humana. Linguagem linda, né? Maravilhoso, cheia de amor. Mas é uma verdade, gente. O ocioso, e a Bíblia vai usar muito essa linguagem de vadio. Por quê? Porque essa pessoa, nada bom sai desta cabeça. Vive o tempo todo murmurando. E por isso, nós precisamos entender que o mandamento de Paulo é que a pessoa trabalhe. Eu sou aposentado, pastor, eu faço o que você trabalhou bastante, né? Então, embora tenha alguns que mesmo aposentados gostam de trabalhar, né, Tãozinho? A necessidade de fazer alguma coisa, né? O verso 13 é uma transição entre este momento e o que vem a seguir. Então, o verso 13, ele encerra e inicia a semana que vem. Paulo fala, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer? Paulo é fantástico, né? Paulo não fica o tempo todo somente batendo nos outros. Paulo vai mostrar uma atitude da igreja, atitude proativa. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, então vamos nos afastar de todos eles, vamos excluir todo mundo e vamos ficar somente os bons. E Paulo fala, olha, também não, vê? Porque cada caso é um caso. Avalia cada caso, mas mesmo assim, faça o bem. Para aqueles que inclusive estão nessa situação. Não deixe eles tão de fora, no caso de que eles possam se perder. Faça isso não. Tenha uma boa atitude com eles. O que Paulo vai mostrar? Malcha vai dizer que Paulo trata da situação da preguiça, não por meio de mandar a igreja cortar os fornecimentos aos preguiçosos, mas sim por meio de admoestar os preguiçosos a mudar seus caminhos. Há uma exortação para isso. E nós temos que lembrar, gente, do Ebenezer Scrooge em um conto de Natal. Vocês já ouviram falar da história de Charles Dickens, um conto de Natal? Do Ebenezer Scrooge, os fantasmas do Natal passado, presente e futuro. O cara era tão avarento que quando as pessoas da contribuição, da obra social chegaram para ele falou assim, não há albergues para os que moram em casa? Sim. Não há prisões para os ociosos? Sim. Então por que eu vou contribuir se já isso é suficiente? Eu pago meus impostos, esse é o lugar deles. Tem crente que é assim. Não contribui, não ajuda, por quê? Porque já tem quem faz. Não, essa não deve ser nossa atitude. Nossa atitude é de apoio. A gente não pode endurecer o coração por aqueles que desonram o nome do Senhor. Nós temos que tomar os bons exemplos. Contribuir aquilo que a Bíblia fala que são pessoas que realmente merecem contribuição. As viúvas, órfãos, aqueles que servem o Senhor. Por isso que Paulo exorta a fazer o bem sem descansar, porque assim manifestamos o rico e eterno amor de Deus sobre nós. E assim nós vamos mostrar ao mundo que o trabalho é digno. Numa sociedade onde as pessoas estão preferindo ajuda do Estado antes do que trabalhar, o crente deve ir na contramão, abrir mão da ajuda do Estado e começar a trabalhar. Se puder, porque tem casos de casos. Ou ir na saída da contribuição para ele começar a contribuir à sociedade. O cristão não pode se tornar parasita
nem da igreja, nem do Estado, nem da família. Ele deve gerar, criar seu próprio sustento pela graça do Senhor, pelos dons e habilidades que Deus lhes deu. Nós temos que aprender isso. Por quê? Porque é assim que nós glorificamos a Deus. Nós honramos a Deus com os nossos bens, com as nossas contribuições. Já pensou, gente? Eu não sei o percentual de quantos contribuem na igreja, eu não quero nem saber. É uma coisa que eu faço questão de não saber. O Sebastião sabe. Eu nem pergunto, não fale agora. Eu nem pergunto. Sabe por quê? Porque eu penso, sim, o percentual que somos, contribuímos, imagine se esse percentual se tornasse 80% de igreja, 100% de igreja, o que nós poderíamos alcançar em apoio a missionários, em trabalho dentro da igreja, inclusive necessidades que nós temos, como possivelmente, quem sabe, né, ter um pastor auxiliar também para ajudar em algumas áreas que estão fazendo falta. Já pensou? Já pensou? Isso é possível? Eu penso que sim. Quanto nós poderíamos, a quantas mais igrejas nós poderíamos ajudar, além daquelas que nós ajudamos? Pense. Pense. Mas isso acontece quando nós temos consciência que nosso trabalho glorifica a Deus, e isso envolve também a minha contribuição. O quanto eu contribuo para a obra de Deus. O quanto eu dou para a obra de Deus. Isso, gente, nós pensamos no esquema de trabalho dos puritanos, e Cotton Mather, ele escreve que um cristão deveria ser capaz de prestar boa conta, não somente do que é sua ocupação, mas também do que é na sua ocupação. Não é bastante um crente ter uma ocupação, ele deve cuidar de sua ocupação como convém a um crente. Se nós vivemos como cristãos que glorificam a Deus nos nossos empregos e trabalhos, se nós honramos a Deus nas nossas empresas, nós daremos um bom testemunho. Você é bom naquilo que faz. Você cobra aquilo que é justo. As pessoas vão pagar. E sabe o quê? Eles vão saber que você é uma pessoa de bem. Aí a pessoa vai dizer, você é tão bom, o que você é? E você pode falar com total tranquilidade, eu sou um filho de Deus que vive de acordo com os mandamentos divinos. Quer saber mais? Vai lá na PIB. É difícil entender o pastor, mas quando pega o jeito, entende tudo. Nós precisamos sermos pessoas de exemplo, de vidas que glorificam a Deus. E é claro, nós entramos na assistência social. Não é que a igreja não vai ajudar. Nós ajudamos como igreja. Contribuímos. A sua contribuição, ela ajuda muitas pessoas, dentro da igreja e fora dela. E muitas pessoas que nós, inclusive, não conhecemos através das nossas contribuições denominacionais. E nós fazemos isso por quê? Porque a igreja também é para isso. A igreja também apoia aquele que está enfermo, que está doente, aquele que está desempregado também, que está na procura de um emprego. A igreja ajuda a viúva, o órfão. Nós fazemos isso. A gente não fala sobre isso. Sabe por que nós não falamos disso? Porque a glória pertence ao Senhor. E é muito melhor que aquele que receba ajuda seja grato a Deus do que andar enchendo a nossa boca toda vez que a gente contribui. Nós aprendemos isso com Jesus, né? Nós sabemos fazer isso. Então, a vida de piedade, ela deve nos levar justamente a isso. Se nós contribuímos, ajudamos mais pessoas. Se nós contribuímos, conseguimos fazer mais. Nós precisamos pensar nisso. Pense na contribuição que você dá na igreja. Eu não falo isso com um espírito de avareza, nem nada. Eu acho que a nossa vida é transparente. Você conhece a caminhada nossa e tudo, mas é uma questão de até onde nós podemos chegar como igreja. Até onde? Eu não estou dizendo para você, a partir de amanhã, dê o todo. Comece devagar, mas crie o hábito. Na disciplina fiscal, Deus abençoa. A disciplina nossa que nós devemos ter. Nós precisamos fazer isso. Quem trabalha, trabalha para contribuir. E por isso, amados, por último, fomente um espírito de trabalho em casa, não um espírito de influência. Você sabe como você ensina bons hábitos de trabalho aos seus filhos? Lavando a louça,
não você, eles. Lavando o piso, não você, eles. Lavando o banheiro, não você, eles. Aprendendo a cozinhar, fazendo biscoitos, os melhores biscoitos que eu como na minha vida, o Juan Marco que faz. O Aníbal ficou, o Aníbal aí. 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 Nós podemos fazer uma luta de confeiteiros, né? A batalha de confeiteiros. O Aníbal contra o Juan Marco. Não, mas a gente usufrui. A gente vai julgar, tá? Não, mas aí todos nós somos beneficiados. Aí, vê? O Fabrício se oferece como juiz. Amados, ensine seus filhos o trabalho. O trabalho é digno. Ensine desde agora. Ele é adolescente, comece, nunca é tarde. Sabe quando é tarde? O dia que ele casar e acabou, gente. Não tem como, né? Mas enquanto estiver na sua casa, ensine a eles a importância do trabalho. Dê para ele alguma coisa e que não cobre nada. Quanto vai me custar isso? Nada. Você somente fez a sua obrigação. Agora, se você pedir para ele consertar o telhado, aí você pode combinar alguma coisa, né? Se ele vai consertar o cano estragado de esgoto, ele vai ter que enfiar a mão ali, você pode combinar alguma coisa. Mas se for para lavar a louça, não. Que ele entenda que somente fazer isso torna a pessoa digna. É a dignidade do trabalho. Nós precisamos resgatar isso. E como meu bom mestre falou, igreja não é de voluntários. Igreja é de servos. Servir a Deus para nós é o maior dos privilégios. E eu não falo somente de servir a Deus a tempo integral. Toda vez que você serve a Deus, você tem que ver que você não está preenchendo uma vaga, você não está ocupando o seu tempo, você não está sacrificando alguma coisa, você está servindo ao Rei. Nós temos que lembrar disso. Culto a Deus não é um horário a ser preenchido, não é se eu tiver tempo. Culto a Deus é o culto em que nós, como igreja, honramos, exaltamos, bendizemos e ouvimos a voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É um privilégio. Toda vez que você é chamado a participar, você é chamado e convocado a participar porque é um privilégio. Você vai servir o Rei. Pessoas no mundo nem sequer têm a oportunidade de levantar as mãos e confessar o nome do Senhor. Nós temos a oportunidade de servi-lo. E nós menosprezamos isso porque achamos isso banal. Sabe por quê? Porque nós não olhamos Deus como o Rei, o Supremo Benfeitor. Quando nós olhamos a Deus assim, e peça qualquer coisa que eu vou, porque é um privilégio servir ao Senhor. Nos colocamos de pé nessa manhã?